fazer o milho de barato, torrar o milho. É simplesmente torrar o milho aquilo. É somente aquilo. É somente aquilo. Né? E aí ele dizia, a gente é muito mais complexo do que, né, do que esse lugar que diz que é nosso. É gente que não pensa, que não tem uma estrutura mais complexa, não tem uma interlocução com a sociedade qualificada. Né? E aí a gente vê em todo o Brasil, que é as pessoas se afirmando, entre aspas, através da negativa que o outro denota a gente. Gente, isso não pode continuar. Me desculpe, não pode continuar. Eu não tenho que me afirmar com base na negação que o outro faz. Isso é falta de não saber onde está. Então, por isso que o Estado, que todo mundo nos... Né, mesmo o Estado dito democrático, não sei o quê, ele faz concessões. Eles nos fazem concessões. Né? Não fazem política de considerar o terreiro como qualquer outro espaço religioso, né, de importância, né, de legitimidade, de resolução dos problemas, sobretudo os terreiros que estão nas periferias. Né? E aí eu tenho entendido que a função do terreiro é desconstruir toda a negatividade que o processo de dominação fez de nós. Isso, para mim, é o papel do terreiro. Quando eu digo, tem gente que... Eu gosto muito da conversa, né? Da conversa. E aqui eu encontrei gente aqui né, com dialogia, gente que, né, que escuta, que fala, que a gente se retroalimenta. Isso, para mim, é que tem o povo de terreiro. E eu não posso, eu estou com 76 anos, não posso voltar à massa de origem sem ver sacerdotes e sacerdotisas conversando sobre complexidade africana de ser, sobre o Orixá, sobre Cristo, sobre Vodú. Né? Como disse, saindo da casa da mãe Cláudia, eu fiz aqui, sabe que gravado, a igreja ali com os meninos, brincando. E os meninos, outro dia, eu saí com a mãe Cláudia para ir para o terreiro lá, com a atividade, os meninos nos encararam assim, nos encarou. Eu fiquei muito assim, olhando para a cara deles. Sim, eu acho que não estava com nenhuma semblante de olhos, enfim. E eles ficaram descabeados. E entraram para a igreja, tem um rock, eles ficaram fora, entraram para a igreja. Aqueles meninos, eu vi outras vezes, quando a gente está saindo, quando a mãe Cláudia sai de boca, eles ficam tudo espiando, assim, tudo assustado. Porque o que eles ouvem é que a gente é do demônio. Os professores, está aqui o Ademilson, está aqui a Carla, tem outros professores aqui dentro. Tem aqui a Larissa ali. Larissa, cadê a Larissa? Ali a Larissa. Professora, quem mais? Professora. Eles podem falar da dificuldade que eles encontram na sala de aula para conversar com os meninos sobre visão do mundo africano, sobre terreiro e etc. Então, né? Porque nossas cabeças estão todas colonizadas com a visão de mundo judaico-cristã, né? E uma coisa que eu tenho pensado é a noção de Deus. A noção de Deus. Esse Deus judaico-cristão não é nosso. Não é nosso. Eu me lembro da menininha do Cantuá dizendo:
abaixo de Deus tudo. Mas um dia, numa conversa aqui, eu não tinha coragem sozinho, fazer essa pergunta para ela. Junto, não tem mais a que Deus está se referindo. Né? Então, eu vim entendendo que a gente precisa se redimensionar do ponto de vista dessa visão de mundo. Né? A noção de Deus. Os povos indígenas têm uma noção de Deus que não é judaico-cristã. Os africanos também têm que não é judaico-cristã. Né? Mas eu sei que é complicado a gente se descolonizar. Como é que você vai se referir a Deus? Né? Mas tem, ainda sobrou coisa linguística que a gente pode estar falando. De Olorum, de Olodumare, de Olorum, de Zambi, de Maulissá. São as nomeações de Deus na cultura iorubá, na cultura banto e na cultura fono do povo de. É outra dimensão. E a gente precisa estar descrevendo essa outra dimensão de Deus. Né? Nas culturas africanas. Né? E aí eu queria que a gente, uma cantiga que eu aprendi com os nigerianos, né? Que era uma cantiga que eles falam. A gente aprendeu aqui, a gente fez um exercício com os povos gaúchos, mas eles falam quanto numa outra entonação. Aí quando eles cantam, eu fico ali no meio ali, querendo, né, acompanhar. E é um pouco assim. Olojoli, mojubaio, olojoli, mojubaio, eje mixixé, chulo do marerami, bielemi cobaba, bielemi cobaba, olô do mariaxé, olô do mariaxé, olô do mariararere, siuaú, olojoli, mojubaio, olojoli, mojubaio, eje mixixé, cholo do madeirami, bielemi cobaba, bielemi cobaba, olô do mariaxé, olô do mariaxé, olô do mariararere, siuaú. Na verdade, a síntese dessa cantiga em Yorubá é que o Senhor desse dia nos abençoe. É simplesmente isso. Né? São estrofes que a gente repete, mas na síntese, né, numa tradução livre, quer dizer isso, que o Senhor desse dia. Mas que Senhor desse dia vai nos abençoar? É Abraão? É Isaac? Não é. É Jesus? Não é, gente. Por mais que isso seja, a gente entenda que isso é uma violência. Eu não estou falando mal de Jesus. Jesus é um pobre coitado que caiu na mão de gente que escreveu sobre ele, tanta coisa sobre ele. Que nunca escreveu uma letra. Nunca escreveu nada. Então, essa imaginação teológica, eu acho que a gente tem mais consistência para escrever isso do que ele, claro. Entendeu? Então, vamos embora ver se a gente canta de novo ali. Olojoli. Mas vocês não gostam, vocês deixam, não vão, aí vocês me desvirtuam ali, me tira do ritmo ali. Olojoli, mojubario, olojoli, mojubario,
ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, Olódùmarè rán mi, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè aládèrè sí wa ó, olójó òní, mojúbà ẹ́ o, olójó òní, mojúbà ẹ́ o, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, tí Olódùmarè rán mi, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè aládèrè sí wa ó. Mais uma vez. Olójó òní, mojúbà ẹ́ o, olójó òní, mojúbà ẹ́ o, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, tí Olódùmarè rán mi, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè aládèrè sí wa ó. Vamos todo mundo canta agora? Bora? Como é que começa? Odi mojúbà ẹ́ o, olójó òní, mojúbà ẹ́ o, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, tí Olódùmarè rán mi, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè aládèrè sí wa ó. Mais uma vez. Olójó òní, mojúbà ẹ́ o, olójó òní, mojúbà ẹ́ o, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, tí Olódùmarè rán mi, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè àṣẹ, aládèrè sí wa ó. Mais uma vez só. Ẹ̀jẹ̀ olójó òní, mojúbà ẹ́ o, olójó òní, mojúbà ẹ́ o, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, ẹ̀jẹ̀ mi ṣiṣẹ́, tí Olódùmarè rán mi, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, bí ẹlẹ́mí kọ́ bàbá, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè àṣẹ, Olódùmarè aládèrè sí wa ó. Esse é um canto toda manhã, que a gente acorde, né, dentro das casas de religião. Né? E essa é uma cantiga iorubá, não é do candomblé, e a gente toca um pouco. Tem outra que eu acho que eles fazem, eu sei que os batutos fazem, etc. Só um pouco diferente, que é quando a lua está cheia, quando você oferece o filho para a lua, né, depois do chão, do candomblé, depois do bori, do roncó, do rondé, do sabagi, etc. Que é assim. Essa só eu vou cantar porque eu gosto dela. Eu queria que vocês ouvissem. Que é assim. E aí a lua tem que estar cheia. Né? Que é um momento de oferecer as oferendas, as cabeças que os sacerdotes, né, iniciaram, né, religaram ao ouro. Né? Porque o chão tem essa dimensão. Né? O roncó também tem essa dimensão. Né? Eu me lembro que eu fiz aqui uma atividade uma vez
da cruz, que era um chão 16 dias. Um frio em julho. Era um chão com afrofilosofia e arqueologia. A gente acordava às 5 horas da manhã, né? Aí a gente ia fazer uma dimensão, e quando fala, isso é da Igreja Católica, é do direito, né? Que é a hermenêutica do direito, não tem uma disciplina, do direito. Então, isso é uma dimensão, é uma dificuldade que eu tenho com esse povo ali que escreve mito, etc e tal, militante, a história dos orixás, que eu fico pensando que ela tem ali uma turbulência no relato dos mitos. Tem uma turbulência que a gente precisa saber ler ela para não cair nessas turbulências, né, das escritas ocidentais, porque a destruição das línguas africanas foram fundamentais. Você destrói o povo quando você destrói a noção de existência dela e quando você mexe na língua. Aí você tem tudo destruído. A gente vive meio que papagaio, repetindo, não sei o quê. Então, ler os mitos, e está por aí, né, com as crianças, uma preocupação que eu tenho, professores, com os mitos que a gente, o Ademir, que leva para a escola. Se a gente não tiver algum recurso, mas isso não é teologia, isso é da linguagem. E está aí ocidental, como ela foi pensada. As igrejas católicas fazem isso, as igrejas evangélicas, sobretudo aquelas evangélicas que têm um rigor com relação à formação teológica e à leitura da Bíblia, tem dois fundamentos essenciais para interpretar textos sagrados, que é o que eles chamam da exegese e da hermenêutica. O texto que eu leio, a exegese, é ver como é que ele foi aplicado no passado distante. É assim que o padre faz com a Bíblia. É assim que ele faz. Ele dimensiona um tempo histórico, ou num tempo histórico teológico, como aquilo era interpretado, e ele faz a adaptação para hoje, que é a capacidade de fazer hermenêutica, de atualizar aquele texto, aquela mensagem. Os terreiros precisam começar a fazer isso. Nosso povo de terreiro precisa. Sobretudo quem tem a maior responsabilidade, que são os sacerdotes, que são as autoridades. São eles que têm essa legitimidade. Né? E que isso também eu vejo como uma estratégia da gente conter essa evasão desenfreada de gente que vira pai de santo, mãe de santo, de uma hora para outra. Ainda bem que vira pai e mãe de santo. Porque a autoridade deve ter outra dimensão. Né? Aí cai nessa coisa, que eu acredito também, como diz Gaúcho, cai na bagaceira. Como é que a gente sai dessa bagaceira? Então é um pouco isso. Então, esse cântico, como é que está com a lua cheia, né? Um pouco assim. Ela é moajadie, olódio mamã. Ela é moajadie, olódio mamã. Oxupá. Quem é Oxupá? É a lua. Ó, vocês que já estão, adiantadas. Oxupá, Oxua. Ela é moajadie, olódio mamã. Ela é moajadie, olódio mamã. Oxupá, Oxuorum. Oxupá, lua, os olhos do mundo. Oxupá, Oxuorum. Oxu mamã, aguará, olorum em você. Ofereço, né? Estão oferecendo os ouvidos que você iniciou, etc.
Eleye Moajadie, Oloju Mama. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Oxupá, Oxuaru, Oxu Mama. Aguará, Olorum Bossé, Oxu Mama. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Oxupá, Oxuaru, Oxu Mama. Aguará, Olorum Bossé, Oxu Mama. Corremos o risco de cantar um pouco junto? Tentar ali, vambora? Vambora fazer isso? Então vambora. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Oxupá, desculpe. Oxupá, Oxuaru, Oxu Mama. Aguará, Olorum Bossé, Oxu Mama. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Oxupá, Oxuaru, Oxu Mama. Aguará, Olorum Bossé, Oxu Mama. Eleye Moajadie. Aí vai pondo tudo aqui nessa letra, viu? Vai tudo ali, vai junto ali. Outro dia a gente pode mandar a tradução para cá e distribuir para todo mundo aqui. Que é uma coisa mesmo da imolação, da sacralização, etc. Né? Então, vamos cantar para a gente começar a conversar. Né? Eleye Moajadie, Oloju Mama. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Oxupá, Oxuaru, Oxu Mama. Aguará, Olorum Bossé, Oxu Mama. Eleye Moajadie, Die. Eleye Moajadie. Essa parte você o que nos salva, o que nos salva é que o Oganda Moijak já aprendeu. Ah, é? Ah, legal. Legal. Então vamos embora para uma vez. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Eleye Moajadie, Oloju Mama. Oxupá, Oxuaru, Oxu Mama. Aguará, Olorum Bossé, Oxu Mama. Aí vai baixar. Aguará, Olorum Bossé, Oxu Mama. Aguará, Olorum Bossé, Oxu Mama. Aguará, Alá. E aí o Alá tá agora. Isso sacou legal, muito bom. Isso é o Alá, é todo mundo coberto com Alá em cima, né? Já fez a imolação do pombo e a lua está cheia, você vai oferecer para o olho do mundo, a lua, né? Que é uma organização feminina. Tem algumas casas que já se perdeu, assim, esse axé aqui. No caso aqui, se apresentar na minha casa ainda existe, depois termina ali, né, a obrigação, aí a gente alivia a cabeça e leva, né, para apresentar antes deles irem tomar banho. Aí a gente leva com a Alá, que é bem como diz o pombo. Ali eu falo no Megé, que é o Axorô, fala no Alá, que é o manto do Pai Oxalá, fala no ritual todo, que a gente está oferecendo aquele bom, né, aquele ritual que foi feito ali do olho do mundo, que é Isso é do candomblé também, do batuque também. É do batuque, mas algumas casas se perderam esse ritual. Que faz ainda, né? É só a gente atalha, né? Porque fazer todo o ritual, às vezes é muito cansativo.
cansativo para alguns, né? Então, corta. Ou então não passou por isso. Também tem aqueles que não passaram porque não aprenderam, né? Porque a gente faz o que a gente aprende, né? O que a gente não aprende, o que a gente não... O que a gente ouve, muitas vezes a gente não faz. Mas a gente, se aprender no cotidiano, por exemplo, como no batuque, o que a gente aprende, a gente faz, a gente repete. Claro que às vezes tem muitos que tu apronta um filho, tu não sabe se ele vai fazer o mesmo ritual, né? E às vezes ele se esquece de fazer, né? E aí o pai de santo apronta e nunca mais viu, o filho nunca mais quer ver o pai de santo, daí virou uma disputa, né? Aí ficam paralelos, os dois com a mesma linha sacerdotal, vamos dizer, e aí vira uma competição, né? Do filho ali que quer ter os filhos, às vezes os próprios irmãos passam para ali, aí faz uma migração lá de lá. E aí se perde muita coisa nessa migração, nessa disputa, né? Nessa comercialização, né? E daí virou um capitalismo a nossa religião, na realidade. Porque hoje em dia não se faz mais aquela coisa de aprendizado, eu ficar anos dentro de uma casa e aprender, né? Por exemplo, a minha cabeça é de uma mãe só, eu tive só um axé. Depois da minha mãe ficou meu tio. Eu não saí do mesmo, da mesma família. Eu continuei também a bacia, como se fala aqui, da né? bacia, da boa, eu continuei na Da mesma. boa, sim. Então, é pouquíssimo, daí vai se perdendo, né? Daí, por exemplo, na cabida muitas vezes não se faz, ou lá na outra casa é o mesmo lado, como a gente fala aqui, né? Aí já não faz, porque é muito cansativo. Às vezes o pai de santo já está cansado, não vou cortar essa parte, porque essa parte não é importante. Então, para mim, é a mais importante. Que é onde eu ofereço, né? É igual a missa. A missa você não pode alterar. O padre não pode chegar ali o ritual e dizer, agora eu vou fazer como eu quero. Não pode. Porque aí é uma dessacralização do rito, né? Do rito. Então está ali. Ali, claro, o missal, ele é algo, parece que agora, não sei, de 10 em 10 anos ele é revisto. Ele é adaptado, aprimorado. Uma coisa era quando as missas eram em latim, os padres de costa para o povo, que não podia ficar de costa para o sacrário e etc. Então, hoje não mudou, mas a liturgia é uma liturgia dinâmica. Só não pode sair do texto litúrgico quando o padre vai saudar os mártires. Quem são os mártires? A gente sabe. São todos aqueles que foram assassinados em defesa da fé católica. São esses os mártires. Isso é um texto inalterável do ritual. Então é isso, e a gente tem todas essas possibilidades. Não ser católico, porque também tem muita gente que vai dizer, e isso é verdade, que o colonialismo não foi só uma pilhagem material, foi uma pilhagem também epistemológica, do conhecimento, dos saberes. Foi tudo isso. Um complexo de maldade, de violência. Se roubou conhecimento. Você vai ver Santo Agostinho. Santo Agostinho era africano. Escreveu o livro teologicamente mais belo, que é a Cidade de Deus. É dele, Santo Agostinho. Tem São Tomás, hein? Tem São Tomás de Aquino, mas a maioria deles eram africanos. Né? Por exemplo, o Kemet, hoje chamado Egito, todo mundo da Grécia passou por lá. Porque a Grécia, o Kemet, era como hoje as grandes universidades do Brasil, como a USP, por exemplo. Todo mundo vai mestrado, mas todo mundo, se puder ir lá pela USP, sai de lá o Deus. Né? Sai de lá o Deus do saber, todo mundo quer. E naquela época,
Hoje, Egito, era o Kemet, era o lugar onde tinha um conhecimento profundo. Todo mundo, Sócrates, Platão, Aristóteles, tantos outros passaram por lá. Né? A primeira palavra, por isso quando eu digo não tenho, alguém diz, mas teologia você está tirando não, do catolicismo, eu não vou dizer que ele é burro, não sabe, eu vou dizer, não, eu tenho outras informações, eu tenho outras informações que você deveria saber delas, né? E a primeira vez que aparece a palavra teologia, onde é? É no livro A República do Platão. Primeira vez. De onde vem a palavra teologia? Ele aprendeu lá no Kemet hoje, chamado Egito. Né? Então, mais uma vez, eu quero reafirmar, é nos terreiros que está o conhecimento. Ele só precisa ser decifrado. O Roger Bastide, quando esteve aqui no Brasil, na década de 50, ele foi ao terreiro, ele foi inicialmente para São Paulo, quando a USP era livre, como é? Tinha um curso livre de sociologia. E ele veio organizar ali. Ontem era para a gente estudar um pouco isso na antropologia, por isso que ela não pode falar, viu, gente? Ela não pode falar, está proibida. Eles aqui. A gente conversou ontem, uma atividade que a gente está fazendo ali, que termina quando? 26. E ontem a gente ia ter noções básicas de sociologia e de antropologia. Mas aí os pedagogos deram outras opiniões, a gente seguiu atrás deles. E a Lia, né? Então, aí quando o Roger Bastilho ele foi ao terreiro de Candomblé e ao terreiro de Umbanda em São Paulo. Quando na hora do lazer ali, da comida, não sei o que, foi conversar com ele e perguntar o que é que você ouviu aqui, ali o negócio parece alguém, de propósito disso, aqui parece uma barbárezinha, né? Isso era uma visão antropológica que a gente não estudou ontem. Barbárie, selvagem, não sei o que, sei o que. Aí ele disse, não, ali tem um pensamento sutil, ou seja, tem uma filosofia que precisa ser decifrada. Pronto. O Mani Sodré, num livro chamado Pensar na Boca, é interessante, quem puder ter ele. E eu posso mandar, eu tenho uma cópia aqui, foi um aluno que não foi eu, viu? Que mandei fazer como é que chama? Escanear, não fui eu, estou falando publicamente para não me condenarem. Mas ele escaneou, eu tenho lá no meu coisa que eu posso mandar, mas quem manda, quem aceita, vira também criminoso. É cúmplice, né? Então, mas eu posso mandar aqui para ele e quem quiser pode distribuir ali o pessoal. É um livro bem interessante. Pensar na Google. É a primeira vez que a gente vê o Mani Sodré é um homem, ele é um Obá de Xangô, é do Axé Potondiano, na Bahia. É um grande intelectual baiano, ele mora no Rio hoje. Escreveu vários livros chamados O Terreiro e a Cidade. E agora o último livro, ele já escreveu mais dois. Esse Pensar na Boa é de 2017. Ele já escreveu mais dois. Está aí na praça, pela Vozes. Né? Então ele vai dizer, ele faz ali pega ali uma epígrafe. Epígrafe é uma citação rápida de algum autor importante que passou, etc. Ele pega uma epígrafe, faz da epígrafe uma fala de uma pessoa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1937, quando ele descobre a vitamina B ou C, alguma coisa assim. E muita gente já tinha testado, muitos pesquisadores não descobriu essa coisa da vitamina C, B12, alguma coisa assim. Aí pergunto para ele, mas o que é descoberto? Porque ele usou a palavra, eu descobri, não sei o quê. Alguém pergunta ali da primeira, o que é descoberto? Ele vai responder, é ver o que todo mundo viu e vê e pensar o que ninguém nunca pensou.
você está se propondo a isso. Não. Eu não estou aqui para ensinar nada. Eu estou aqui para dizer que a gente tem que alterar a nossa percepção a partir dessa conversa, desse diálogo. Na relação com o outro, na relação dentro do terreiro, na relação com o mais velho, com o sacerdote. A gente precisa alterar essa visão. Então, meu papel é estimular, desenviesar os nossos olhares. E a gente, né, vai naturalizando algo que não é natural da vida, que é dinâmico, que é um complexo, que anima a vida, que anima a existência. Né? Agora, por último mesmo, quando eu falo do capitalismo, eu não estou dizendo que os terreiros não tem que ter uma forma de manutenção. Eu não estou dizendo isso, não. Entendeu? Não estou dizendo isso. Aqui tem luz, tem internet, tem água. Eu fiquei contente quando eu fui no banheiro e tem lá não é? Tem lá. O cadeirante se sente em casa, quando ele percebe segurança. Quando o Jário me levou ali, eu vi como é que chama as barras de acessibilidade, eu me senti em casa, deu um alívio. Que é a pior coisa quando ele quer ir no banheiro, que o banheiro não tem acessibilidade, você fica com medo de cair. E depois também o banheiro com acessibilidade e pequeno, que você já olha para o lado, o cadeirante já chega no lugar e já sabe onde é que ele pode cair. Entendeu? Aí você não sabe que felicidade é isso. É uma felicidade quando você vai ali. Eu disse, já pode me deixar aqui na porta que eu já entro aqui, que eu logo percebi, né? A gente entrou, a gente vê aonde a gente pode se equilibrar, numa coisa qualquer assim. Então, um pouco é isso, essa conversa, eu gostei muito, quero dizer isso para a gente começar um diálogo, é que gostei muito de ver o povo de terreiro aqui reunido, pensando, conversando, conhecer babalorixás, autoridades dos terreiros aqui de Camaquã. Eu estou muito feliz. Queria só agradecer. Que bom, professor. Podemos, então, abrir para a conversa. Pessoal, vamos organizar para a coisa ficar mais produtiva, né? Acho que muitos de vocês podem ter questões que gostariam de trazer à tona para que o professor comente, fale, para que a gente siga o diálogo. Então, eu vou começar, assim, pedindo para os pais e mães que estão aqui, mas na hora está escondidinha, eu assumo, mas vale a mesma coisa. Vem para cá, mãe. Eu falo alto. Eu sou da DIC. Minha voz é Então, conhecida, em primeiro né? lugar, assim, já que o pessoal tá não pode, eu vou pular esse. Tá? Sim, pode pular. Então, vamos ser xenófobos hoje. Eu tenho uma pergunta. Não tem pergunta, tem uma Assim, ó, professor. eu quero começar então primeiro pedindo, vamos respeitar Deixar suas universitárias perguntarem também. Aí está nos castigando. Não, deixa. Mas em homenagem. Não vale comparativismo, viu? Agora. Em homenagem, então, às nossas IAs, às nossas mães, vamos começar por elas, né? Nós temos aqui a mãe Charlize, a mãe Jaque, a mãe Rose e a mãe Nayara, que estão lá, sem contar as etapas. As etapas não é. E nós não. Algum tema que As vocês etapas. querem trazer? Nayara? Não? Mãe Rose? Ele não quer levantar nenhum probleminha assim para a gente. Aquilo que eu gostaria que o senhor explanasse, que a gente sempre frisa muito do filtro com o que se vê na internet. Isso aí é muito Extremamente importante. pertinente. Ai, olha lá, ó. Como o senhor falou, é muito fácil fritar o milho do bará, que nem muitos já dizem. Ai, não pode fazer o seu terreiro em casa, não precisa ir no terreiro, sentar seu Exu em casa, só vendo o vídeo no YouTube, porque eles ensinam tudo. Eu gostaria que o senhor
Eu sou do tempo, né? Eu nasci na ilha de Taparica, onde tem o culto aos eguns, aos antepassados. Nasci ali, meu pai era dali, minha mãe também era, né? Depois, e eu também, esse ímpeto que eu tenho de estar dizendo coisas ali da filosofia, da teologia africana e arte diaspórica, é muito também impulsionado pela minha família, que eu nasci ali, né, vendo coisas, minha mãe fazendo uma obrigação eu no ventre dela, e eu nasço. Quando eu for observar um pouco essa questão do oráculo, eu tinha um caderninho, em Cuba tinha um nome de caderno, né? E que eu fui acompanhado desde da minha gestação por mãe Isabel, que é hoje ali uma das, e acompanhou todo, né, a minha gestação, e durante 7 dias ou 9, ali tem uma variabilidade ali, o oráculo vai ser consultado, né, por conta do que o oráculo é um pressuposto civilizatório do oráculo. Observar o que é um negócio completo, mas eu vou falar, os nexos ontogenéticos. Eu falei aqui antes de que o colonialismo nos provocou um semiocídio ontológico. Tirou a noção de existência do outro para dominar. E a função do terreiro é reontologizar, fazer um papel contrário ao do colonialismo. Essa que é a função do terreiro, né? E uma das minhas funções é um pouco dizer isso. Como é que a gente volta a ser aquilo que foi impossibilitado? Isso não é um lugar de invenção, que cada um cria o seu, né? Ele, por mais que a gente tenha uma visão de propriedade, com essa visão ocidental, capitalista, né? A gente precisa entender outras formas. E aí, por isso que eu estou dizendo, o terreiro não é um lugar de fiel, de adepto, é um lugar de vivenciador, de praticante, daquele que recebe a orientação da sua originalidade, da sua inicialidade, da sua voluncialidade. Olha só, não estou falando de santo, não estou falando de espírito, estou falando de orixalidade, de inicialidade, de voluncialidade, algo impregnado na vida, na existência. Então, essa coisa do oráculo é isso, é você prescrutar o nexo ontogenético, os elementos, valores que vai organizar personalidades ou inicialidades, né? Qualquer coisa pode interferir ali que a gente baixa a bola. Estou tentando a gente conversar ali. Então, eu quero dizer isso, não é uma atividade que pega a gente. Ela está intrínseca na existência de um povo. E isso é percebido desde a gestação, né? Então, ali, esses 7, 9 dias, hoje o pessoal de fato está falando sobre isso, né? Está aí uma confusão com essa coisa de fato. Eles não sabem dizer direito o que é isso. Está todo mundo aí, personal de fato, tudo agora, personal de fato, um bocado de coisa. Eles estão ligando. Você pode receber um telefonema da Nigéria, de personal de fato. É uma confusãozinha ali grande, é uma confusão grande. Então, mas esse elemento é o que organiza a vida, a existência. Ali, esse nexo ontogenético são elementos que são detectados através dos acontecimentos,
antes da fecundação, antes da relação do homem e da mulher. Durante, tudo isso tem que ser percebido. O oráculo percebe isso. E dali ele vai detectando valores, que durante os 7 dias ou 9 dias, esses valores é corporificado no chamado Orupó, nome africano. O nome africano são nomes que têm sentido filosófico. A gente no Batuque perdeu isso. A gente é da bacia, não sei o quê. No Candomblé, mal ainda mantém isso lá, de uma forma que eu também tenho dar minhas observações contrárias. Mas o nome é um pouco isso. Para a diáspora, tem um destroçamento fundamental, é quando a gente incorpora essa noção de individualidade cartesiana, do eu. Do ponto de vista das culturas indígenas, não estou dizendo que não tinha problema, não estou dizendo isso. Não estou fazendo aqui idealização. Eu estou dizendo que tinha outra dinâmica de pensar a vida, que era no sentido de dizer que você não é sozinho. Você existe hoje porque alguém foi anterior a você e alguém vai vir depois de você. Você está dentro desse complexo existencial. Então, a visão cartesiana do eu penso, logo existe, ou do ergo sum, não existe na cultura africana. É a cultura do nós. Mas a gente foi impregnado dessa visão cartesiana. Do eu penso, logo existo, eu tenho minha personalidade, meu caráter, meu não sei o quê. É tudo uma confusão que a gente está metido. É tudo uma confusão. Né? Essa universalização do ser humano, isso é uma balela judaico-cristã cartesiana, ocidental. Né? Então, quando a gente vem para a diáspora, a gente se individualiza. Essa individualização é potencializada. E a gente caiu também nas arapucas do livre-arbítrio, entendeu? Da noção de pessoa contra pessoa. Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente assume, a gente é corporificado de uma outra percepção, que é essa percepção que vai de encontro a essa visão da xenofilia. Né? Você vai para a xenofobia, da visão falocêntrica. Tem que é isso? Falo. Isso não é uma questão só teológica, é uma questão existencial. Uma questão também existencial. Né? E aí está aí, a violência contra a mulher se justifica nessa perspectiva. Né? Então, essa autonomia, quando você vai pensar autonomia e responsabilidade na cultura africana, é de outra dimensão. Ela se inscreve numa outra dimensão de responsabilidade com todo do seu entorno. Com as árvores, com as águas, com tudo. Você faz aqui o ritual das águas, é isso? É aqui? A festa das águas. Então, que é isso que é preciso fortalecer para dizer para onde que a gente sabia disso antes dela. Que é isso que eu estou dizendo aqui. Né? Então a gente caiu nessa individualidade, no livre-arbítrio, na culpa do livre-arbítrio, da autonomia e da liberdade, que é outra coisa. Confunde, não sei o que, direita pensa isso, esquerda pensa isso. Eu não estou preocupado com isso, eu estou
faz com outra dimensão da existência. Então, a internet, as redes sociais, é isso. É evidenciamento dessa autonomia, dessa liberdade, né? E combate nessa outra visão de mundo, da mentira, né? Das invenções, do lucro, entendeu? Do ódio. Hein? A Ana está Das dizendo aqui pessoas da se ilusão. iludirem. Da ilusão. E isso é por conta dessas brechas da falta de sentido da maioria da população. Né? E aí, para mim, o que está no jogo é você saber a engrenagem desse sistema. Se você não sabe, você entra facilmente em qualquer coisa. Saber como é que esse mundo é uma invenção. É uma invenção. É uma invenção. Desde da era cristã, da era né? Ali, por exemplo, como é que a gente vai perceber que a gente hoje é fruto do ideário medieval? Passa pela cabeça, a gente não sabe nem o que foi o tempo medieval. Mas isso está impregnado nas nossas posturas, nos nossos comportamentos. E aí, velho, ou você vai numa conversa legal, ou você for para disputa teórica, política, civilizatória. Outro dia eu fiz uma entrevista, ela me perguntou, como é que você enfrenta racista? Eu digo, eu não sei se eu enfrento racista. Eu faço conversa civilizatória. Eu não faço disputa, entendeu? Eu faço conversa civilizatória. Se ele acreditar, se ele quiser entrar para esse lugar, entendeu? Se quiser vir, venha. Mas eu não vou estar brigando com ninguém, nem vou estar me vitimando, não vou nessa história. Né? Um dia na entrevista tinha uma professora daqui, de Santa Maria, aqui da Universidade Federal. Então, é isso. As redes sociais é fruto de uma desordem humana existencial. E ali tem gente de toda a natureza. Tem psicopatas. Porque as redes sociais dão visibilidade. Você pode ver, de vez em quando, vem à tona. Daqui a pouco descobre um problema existencial do influencer, não sei de que. Tá, todo mundo ali é um lugar que se esconde, onde conteúdo está escondendo uma subjetividade destroçada. É isso. Se você não tiver esse discernimento, você cai. Vai caindo. Né? É isso um pouco. Josete quer levantar a mão, né? Josete está proibida de falar. Vamos embora, gente. Em resumo, né, a questão que a mãe Jaque levanta, né, professor, sobre essa percepção equivocada das pessoas com relação a aprender chão de terreiro fora do chão de terreiro, é isso, né? Terreiro se aprende no terreiro. O que está fora. Agora, talvez tenha uma outra pergunta que a gente deva fazer, é como nós, lideranças, sacerdotes, lidamos com isso. Nós também precisamos, ao mesmo tempo que precisamos combater a desinformação da rede social, também precisamos saber que ela é uma realidade do nosso tempo. Então, quem sabe, e aí eu sou um paradoxo disso, eu detesto as redes sociais, mas eu acho que talvez a gente tenha que ocupar esses espaços também das redes sociais para fazer valer o nosso ponto de vista. E aí, nesse ponto, eu parabenizo os meus irmãos, as mães e pais que já têm essa, né, ocupam esse espaço, porque tem que fazer valer a verdade. Claro que ninguém vai levar para a rede social o que é os heróis, os fundamentos, aquilo que é interno.
precisa marcar lá. Tá? Aqui deu. Então vamos passar. Pai Daniel, pai Gilberto, pai Aguinaldo, pela ordem. Passou. Pai Daniel, alguma coisa que o senhor queira colocar? Não, pai, nesse momento não. Hoje eu sou espectador, acho que agregou muito. Esse tipo de conteúdo ele é muito importante. Então foi muito proveitoso, foi um prazer enorme ter você. Infelizmente eu Eu agradeço a presença de todos os sacerdotes. acho que isso é uma somatória de conhecimento que a gente deve realmente trazer para dentro do nosso terreno. Pegando uma fala dele um pouco, só para. Né? Que é isso, o papel do sacerdote, da sacerdotisa, da maior importância nesse processo. Ou ele tem capacidade de discernimento, ele não pode ser mais um no bolo, no jogo dessa desordem. Ele é realmente a mulher, um homem, que tem discernimento, que entende o jogo que está aí colocado, né? As tretas, e o terreiro se aprofundar nessa visão civilizatória do nós, do todo, sem discriminação, sem preconceito, mas é um lugar de inclusão. Né? E aí, ele é o que deve ter a capacidade de discernimento, né? De conhecer. E aí, como também essas coisas que caiu no mero ritual ou no religioso, como é que você engloba isso com a dinâmica da vida? Né? Em África, por exemplo, as comidas não era dada, jogada lá em qualquer lugar para os orixás. A comida era uma partilha coletiva, com o conjunto. Né? Com os presentes e com os presentes supostamente ausentes, que são as divindades. Né? Essa ideia do sagrado, associado da vida, ela entra depois do colonialismo, depois do imperialismo, etc. Então, né? Vocês precisam ler, ou alguém ir na internet e procurar, não sei se alguém já viu, o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Alguém já viu isso? Vá na internet. Quem disse que já viu? Vai, Gilberto. Vá na internet e veja. Mas católicos e evangélicos e protestantes da Reforma, hoje eles se dão muito bem. Hoje quem tem problema é a ideia do tele-evangelismo que veio dos Estados Unidos. Esse dá problema. Mas as tradições da Reforma resolveram seus problemas. Porque elas foram em busca do mesmo conhecimento que até antes do Lutero era só da Igreja Católica, Apostólica Romana. O saber virou uma coisa, né, anglicana. Todo mundo foi que vem quase do mesmo lugar, vem da mesma fundamentação teológica. Etc. Eu acho que é isso. Só para encerrar mesmo, o senhor, eu queria que o senhor disse isso. Em 88, 89, eu já estava no Rio de Janeiro e estava o surgimento do neopentecostalismo. E aí, claro, todo mundo sabe do Estado Novo. E foi um senhor daqui do Rio Grande do Sul, né, com Getúlio Vargas, que instaurou ali, né, a perseguição aos terreiros. Os terreiros é bom. Hoje a polícia vai atrás dos bandidos. Antes ia atrás dos terreiros, dos ebó na rua. Era crime. Ia para a cadeia.
entrava nos terreiros e pegava os objetos ritualísticos. Acho que estão descobrindo aqui no Rio Grande do Sul agora. Mas na Bahia, no Nordeste, de modo geral, a polícia estava cheia de objetos ritualísticos. Estava cheia. Naquele tempo do Estado Novo, 37, era perseguição. Tem uma amiga minha que escreveu uma tese chamada Medo do Feitiço. Estado Novo, com Getúlio Vargas. E não foi um cara de gente lá, foi falar com ele, né? Através do Gustavo Campanema, que era ministro das Relações Exteriores. Foi lá pedir para Getúlio, pare de perseguir os terreiros. A polícia era os terreiros, não era traficante, não era morro, não era nada. Não era milícias, era terreiro. E isso virou um lugar comum na cabeça do povo de terreiro. Virou um lugar comum. Como se fosse um negócio do povo de terreiro. Então, é isso que eu queria reafirmar, de como a gente vai dando conta de nós e o papel dos terreiros. Queria enfatizar isso. Obrigado pela vossa presença. Eu peço a bênção. Abençoa a todos, uma boa noite para todos. Boa noite, Pai. Obrigado. Eu que agradeço. Se mais eventos como esse ganham. Tchau. Tchau, um abraço. Oi? Ah, é minha. Mas, Gilberto, uma manifestação pontual que foi falado aqui, alguma coisa que o senhor gostaria que a senhora abordasse? Bem, eu me sinto completamente de alma lavada, porque muitas das ideias e palavras do professor Jairo vêm de confluência a tudo que eu já venho pensando há muito tempo. No ano passado a gente fez um evento patrocinado pela Dama dos Orixás e da Luz da Luanda, aqui do Pai Agnaldo, né, sobre o sincretismo na Umbanda. E como isso, em determinado momento, a gente analisou o lado perverso do sincretismo. E eu até coloquei naquela ocasião que talvez a gente foi tão colonizado, sedimentado nessa ideia, e eu disse naquela oportunidade que usei a imagem do andador. Quando a gente é pequeno tem um andador. Como eu sou muito velho, ainda tem aqueles andadores, não sei se ainda existe ainda, um andador para criança. Ou seja, a gente cresceu dentro do andador, não percebeu ainda que a gente não precisa do sincretismo, da tradição judaica cristã, e a gente é adulto dentro do andador. Então daí a gente faz festa para algum junto com São Jorge, nada contra São Jorge, ou então para São João, para Xangô, ou seja, isso desvaloriza a nossa identidade. Então eu creio que a sua confluência hoje, da sua palestra aí, me veio ressaltar isso e veio justamente nós temos cada vez mais força. Se a gente, por exemplo, o senhor falou em Deus, né, qual o Deus que a gente pensa, então eu fiz semana passada no Tempo nos Caminhos e disse, quando se fala em Deus, o que vocês pensam? Aí um estava lá e disse, o Deus da tradição, né, judaica, eu digo, pois é, mas esse Deus lá atrás, lá, o que disse o que para Moisés, que estava saindo do Egito para combater os malaquitas, destrói todos os malaquitas, mata todas as mulheres, inclusive as crianças de peito, os homens, e fica só com as mulheres virgens. Toma aquela que você se assemelhar para a sua esposa, deixe ela de luto por 30 dias, corte os cabelos e as unhas, e depois, se você não gostar como esposa, você pode expulsá-la. Está lá, está escrito. Deuteronômio 1, 2, 3. Então está lá, está escrito. Resultado, vamos trazer para o modo atual. Né, de tu pegar virgens de 13, 14 anos. O Brasil tem 34 mil crianças que foram esposadas de 13 a 14 anos oficialmente.
Então, dado. Então, eu pego uma virgem. Então, ou seja, a mulher ainda, naquela época, a mulher era um objeto. Está lá, ela era a propriedade do homem. Um objeto. Então, tanto é que se a mulher fosse estuprada e não gritasse, não dissesse que não gostou, né, ela seria expulsa e poderia ser até assassinada, sem problema nenhum. E se ela protestasse, né, o pai ou o esposo ganharia uma indenização, ou seja, ganha indenização quando tu é propriedade de algo ou de alguém. Então eu vejo isso com... mas tem o Deus do Novo Testamento. Eu digo assim, e eu não estou aqui criticando o cristianismo nem nada, mas tem muitas incongruências que as pessoas aí, quando levam para dentro dos seus terreiros, colocam isso sem pensar, como o professor colocou, sem ter um discernimento. Aí vem o anjo, diz para Maria, Maria, pega Jesus e foge para o Egito, porque vão matar todas as crianças. Relata a Bíblia que foram mais de 10 mil crianças. Eu pergunto, mas que anjo que Deus, me desculpe a palavra, sem noção essa, e as outras crianças foi tudo para banha? E as outras? Ou seja, tu cuida do meu? Olha o que o professor estava colocando aí. O eu é o meu, não é o nosso. Esse Deus, então, ele é totalmente incoerente com a religiosidade do terreiro. Mas é o que nós estamos falando. É exato o que o professor vem trazer aqui. Então, ou seja... Essa noção, mais uma vez eu digo, a responsabilidade dos sacerdotes de falar isso, de trabalhar esse tema, porque as pessoas, quando chegam no terreiro, elas chegam contaminadas pelo mundo de influência judaico-cristã na maioria das vezes, salvo aqueles que já nasceram dentro do terreiro, enfim. Mas a maioria dos filhos e dos assistentes que procuram o terreiro, eles vêm contaminados, e contaminados no sentido literal, não pejorativo, pela influência judaico-cristã. Posso dar vários exemplos aqui de carinhas que eu estou vendo. Tá? Ali, ó, e tem um que era luterano. Tá? Quem é o luterano? Quem é? O Logan. Foi católico. Já foi católico, batista já. Aí quando entrou para dentro do terreiro e começou a enxergar o mundo por uma visão do terreiro, hoje ele compreende que aquele Deus lá atrás não nos representa. Então, a maioria das pessoas chegam com essa noção. E todos nós, todo o povo de terreiro, principalmente os sacerdotes, pais e mães de terreiro, tem a obrigação de decolonizar esse pensamento. Eu sempre digo assim, ó, dentro da minha casa não tem Jesus. No sentido, aí vou dissecar o assunto. Não tem Jesus por quê? Porque não tem toda essa carga de tudo aquilo que o Pai Gilberto acabou de dizer. O que Jesus, em última análise, representa? Toda essa ideia anterior do Deus misógino, do Deus que manda matar, do Deus dizer. Então, esse Deus não nos serve. Mas nós levamos muito tempo para pensar dessa maneira. Nós levamos décadas para conseguir dizer assim, mas nós podemos pensar. Não precisamos só bater tambor, rodear, temos que pensar. Tá? Então estamos começando agora a pensar e precisamos levar cada vez mais essa mensagem. E aí vale para todos. Pais, mães de terreiro, para todos os filhos de terreiro, para todo simpatizante de terreiro, de compreender que terreiro não é religião. É uma religiosidade, pode-se dizer, né, professor? E que não tem nada a ver com religião no sentido que a gente entende. Aí esse Deus, que o Pai Gilberto referiu ali da Bíblia, que é a verdade dominante aí, ele não vai desaparecer nunca se nós não agirmos dessa maneira. Concorda? Eu, só complementando, depois que ele ouvi, né, entrevistado o senhor. Mas é difícil os filhos, né, todos nós, desse mundo ocidental, né, acordarmos para essa realidade que está urgente batendo em nós. Então nós vamos ver isso em Antigo Testamento, tá lá. Uma resistência, né? Por exemplo, entra um hoje,
Emanjá, meu filho, não é branca. Essa Emanjá, a Nossa Senhora não é. Não é. Isso é um mito, esse aí é católico, não é, esse aqui não nos representa. Não, mas eu aprendi isso aqui. Aí ele vem com toda aquela bagagem da cruz lá, Jesus Cristo na cruz. Isso aqui tudo eu ganhei, então eu não vou me desfazer. Como é que tu vai desconstruir uma pessoa do dia para a noite? Não, tem que ser assim, ó, tem que ser devagarinho, porque muita gente deixou da nossa religião, entre aspas, né, porque para mim é uma filosofia, uma visão de mundo que nós temos, né, englobada com a crença que a gente herdou, porque ninguém se inventou, todo mundo se fez de alguém, foi ali e te deu essa... Não, o pai Gilberto entrou na religião através de quem? O pai Gilberto ficou na religião e permaneceu numa casa de religião, por quê? Então tem alguém atrás de ti e tem alguém na tua frente também, né? E aí muita gente deixou, o que eu vejo aqui, que eu atendo muitas pessoas, né? Eu atendo como ouvinte, né? Isso os sacerdotes não fazem, né? Eu tenho um dia que aquele dia eu vou ouvir. Eu não vou ouvir aquela pessoa que chega lá. Eu vou cobrar por esse tempo para ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Eu não vou cobrar, eu estou ouvindo ali. Estou ouvindo os problemas da pessoa. Por que eu vou cobrar? Não vou cobrar. É o meu tempo, mas eu também tenho que me pôr no meu lugar, né? Que ali eu não estou somente pelo dinheiro, eu preciso sustentar uma casa, PTU, água, luz, internet. Eu preciso. Meu terreiro é grande e é um terreiro sozinho, mas eu não preciso fazer daqui um comércio, sabe, o tempo inteiro. Não, eu tenho que ter aquele dia que eu vou ouvir aquela Mas mãe, sabe por que essa generalização se banalizou para um comércio? Justamente por causa desse sincretismo. E porque o que ocorre? O que ocorre? Se nós, o sincretismo e o colonialismo fez mais ainda, que o professor ainda disse com total propriedade. Ele nos tirou a essência, o genuíno da criatividade de sacerdote. Então daí o que acontece? Quando tu deixa de exercer isso, tu começa a importar de fora, sem perceber. E daí o que ocorre conosco? A gente fica cada vez mais afastado da essência da nossa religiosidade, com os orixás, e ficamos dando exemplo, chamando exemplo do outro, fazendo... que frase bonita que o coach esse diz que é do eu, não é do nosso. Então todas essas coisas vão influenciando. E o professor disse uma coisa muito bem. Se nós não nos reunirmos para escutarmos uns aos outros e falarmos isso, cada um no seu ilê, no seu terreiro, aonde nós vamos parar? Não tem como sustentar. Não tem como sustentar. E tem determinadas coisas que estão ficando cada vez mais evidentes. Não tem mais isso. Não, e como o professor disse muito bem, e fazendo até convite que a gente participe, que faça, que é o que nós estamos na fase agora, que não é só nós escutamos individualmente as pessoas, mas coletivamente nós temos que nos pronunciar a atitude da ação, porque senão... Então qual a atitude? Olha, festa de São Jorge eu não vou participar, não é minha lei, gente. Não é contra, não é falar contra, mas se tu não perceber isso, porque assim, ó, vamos para o ponto prático, pelo menos o que eu percebo. Vamos na mídia. Dia de São Jorge. 6 horas da manhã está um repórter lá da RBS, lá na igreja São Jorge, entrevistando o padre para a primeira missa. Pá. E depois entra boletins. E lá de noite aparece, às vezes, 30, 45 segundos, a carreata de Ogum. Ou seja,
se nós sempre nos posicionamos que nós somos coadjuvantes, nós estamos dizendo isso, a gente é coadjuvante. Quem vai nos defender se a gente não se defende? Professor, eu queria responder. E aí entra nisso que o pai está falando ali, a qualidade dessa fé, que ela demonstra uma dubiedade. Demonstra uma dubiedade. Né? Quando eu comecei a perceber o sincretismo, eu disse, bom, gente, mas o que é? É essa ideia de buscar semelhanças, de buscar correspondências, de energia, de força, etc. e tal. Mas aí também me lembrei que a gente se esqueceu. A Santa Inquisição foi uma metodologia, a Santa Inquisição. Eu me lembro lá dos terreiros de Candomblé e também dos terreiros daqui do Batuque. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui e já olhei. Onde é que está o Espírito Velho? Onde é que está não sei quem, não sei quem. E aí aqui eu não vi. Eu não vi onde é que estão os orixás. Onde é que está a mãe? Cadê a mãe? Onde é que estão os orixás aqui? Onde é que estão os orixás aqui? Vou explicar. Deixa o meu pai explicar, então. Os orixás. Tá ali. Então, mas eles estão ali, diferentemente de outros lugares que eu vi. Estava numa subalternidade. Escondido. Para não dizer subalterno, escondido. Isso era uma imposição da Santa Inquisição. A Santa Inquisição era a polícia do colonialismo da Igreja Católica. E a Santa Inquisição prendia, matava, incendiava as pessoas na fogueira. A Santa Inquisição, ninguém se lembra mais disso. O medo está introjetado entre nós. O medo. E aí eu disse, bom, essa correspondência sincrética é uma estratégia? Hoje eu tenho constatado que ela é uma subserviência. Ela não é estratégia. Ela se estruturou na comportamentalidade do povo de terreiro, do povo da tradição. Criou um comodismo. Criou. Eu fico cômodo na minha posição do Xangô, do São João e pronto. Criou um comodismo. Aí você tem vou repetir, uma dubiedade da fé. Pois é uma fé que não tem segurança. Porque não é à toa que o número dos adeptos dos neopentecostais tem aumentado consideravelmente. E da sua maioria, eu participei de uma pesquisa, quando eu estava no Paraná, da PUC. Eles me chamaram lá para uma pesquisa para perceber o crescimento do neopentecostalismo. Né? E a gente, no final de analisar os dados, a gente vai entender isso. Que a gente começou a ir para as periferias e ver que estavam ali, pelo menos era uma prática das igrejas naquela época, 90 ali das igrejas pentecostais ali de Curitiba, do Paraná, e a gente ia atrás porque estavam mandando ônibus para as periferias, para pegar o povo, sabe, desiludido da vida, etc. e tal, que ia buscar saídas em vários lugares, nos terreiros, nas igrejas pentecostais. Né? E isso, uma vez eu estava no Salvador, na fila do banco, eu vi uma mulher dizer assim, uma mulher contando, essa coisa de fila de caixa econômica, você já viu, né? Fila de caixa econômica. Aí eu fui ali, aí eu vi 3 mulheres conversando, uma contando tragédia da vida, aí uma dizia, você já foi no Candomblé? E por último, a outra, você já foi na igreja, essa famosa que está aí do Edir Macedo, já foi na Universal. É uma negociata que ela
se traduz numa insegurança, numa debilidade. E aí a Igreja Católica resolveu isso. Fé sem consistência teórica, ela é uma banalidade. Ela se desfaz a qualquer momento que aparecer uma outra possibilidade. Então, tem aumentado o número de gente de terreiro para essas igrejas. O IBGE tem atestado disso. Como atestou também, agora no censo recente, o crescimento do pessoal de religião afro. A gente, eu fui parte dessa campanha, ajudei a construir ela, falando para as pessoas que elas tivessem discernimento religioso, teológico. Mas eu sou do Batuque fala isso, eu sou do espiritismo kardecista, que tem essa dimensão filosófica e teológica, eu sou isso aqui. Na década de 80, o primeiro censo depois da ditadura militar foi o quê? 80? Foi 89, né? 89? Acho que foi 89. Porque nesse tempo eu estava... Foi 88, uma coisa assim. Eu acho que foi 88. Naquela época os censos eram realizados a cada 10 anos. Então teve o censo 80 e depois teve Na ditadura não houve. Não. Na ditadura não houve. 80 e deve ter sido 90 ou 92, porque deu uma rateada ali na coisa que não saiu exato. Mas houveram 2 censos no século passado. Tem que vir a data ali. Mas eu colaborei nessa coisa do censo, ali, quando depois da ditadura, no IBASE, do Betinho. Vocês já ouviram falar do Betinho? Do IBASE. Do IBASE, a gente estava ali construindo um lugar de gente ali, outras coisas ali. A gente queria que o pessoal de religião e as pessoas pretas se auto-identificassem